Olá, bom dia, bom dia. Bom dia, Wellington. Bom dia, Camila, Rosanita, Ive, bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Pri, Flávia, bom dia. Bom dia, Mar, Vilma. Já começou a obra aí, já, amorzinho? Já estão Hum, já estão batendo martelo aí do teu lado aí. aqui? Dá para escutar daqui, você acredita? Não, é aí. Aqui é só um erro de percepção, então. Só um erro de percepção. Eu não tô escutando nada aqui, não. E nem tô escutando daí. Hum, Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Hoje nós vamos começar uma outra jornada, né? No final de semana a gente conversou bastante, eu e a Paty, e veio muito forte para a gente, assim, para a gente reforçar na nossa mente, né, a sessão As Lições do Espírito Santo, né, que é a sessão número 5 do capítulo 6, né, que se chama As Lições de Amor, né, do livro O Curso de Milagres. Então, As Lições do Espírito Santo é a sessão 5, é a página 110 do livro O Curso de Milagres, para quem quiser acompanhar a leitura conosco. Vou pôr aqui. Essa sessão é uma sessão muito bonita, muito linda, muito profunda, né? O livro divide essa sessão em três, basicamente em três lições, né? A primeira lição é para ter, dá tudo a todos. A segunda lição, para ter paz, ensina a paz para aprendê-la. E a terceira lição, ser vigilante só a favor de Deus e do seu reino. Então a gente vai, deixa eu fixar aqui, a gente vai fazer a leitura da introdução e aí depois a gente vai, durante a semana, a gente vai lendo essas três lições sequenciais para a gente poder receber juntos essas lições do Espírito Santo para a gente. Então, Partiu. Tô muito animada. é isso aí. Então a gente só faz uma pequena oração agora, pedindo e decidindo agora, pelo Espírito Santo, sendo o nosso professor. Nós queremos aprender essas lições de amor do Espírito Santo. E nós estamos aqui porque nós estamos abertos, de mente aberta, para receber e para aprender tudo que a gente tiver que aprender. Cada um, o Espírito Santo vai falar com cada um de nós dentro da linguagem que é mais
fácil para a gente aprender, usando as nossas preferências, usando os nossos relacionamentos, para a gente aprender que a prática do perdão é a lição que ele quer nos ensinar. Então, vamos junto. Vamos receber junto essas lições do Espírito Santo, né? Lembrando que para um curso em milagres, o Espírito Santo é a resposta de Deus para a nossa crença na separação, para uma ideia que nós tivemos e ela foi corrigida no mesmo momento. Então, o Espírito Santo é a resposta, o Espírito Santo é o mediador, o Espírito Santo é o elo de ligação entre nós e Deus, o Espírito Santo é o nosso terapeuta, é o nosso tradutor, o Espírito Santo é o caminho para o nosso despertar aqui nesse mundo ilusório. Então, para tudo, a gente chama o Espírito Santo. Para tudo. É o nosso amigo. É o nosso Com A maiúsculo. amigo. É o nosso amigo. Nossa, que alegre é poder se abrir para esse amigo. É. E que alegre é poder cada vez mais nutrir essa amizade e torná-la cada vez mais íntima, mais íntima. É. Ele está pronto para entrar nas profundezas da nossa mente mesmo e nos guiar literalmente a cada passo, endireitando as veredas, como ele mesmo, como Jesus diz aqui em alguns momentos no livro, né? E dando um novo significado, sobretudo, separando o falso do verdadeiro Isso. e nos lembrando da nossa verdadeira identidade a todo momento. E isso ele faz com muita gentileza no passo de cada um, que cada um está pronto. Toda pressa vem do sistema de pensamento do ego. E toda gentileza vem desse sistema de pensamento do Espírito Santo, que é a nossa mente certa, que se lembra quem é e que nada mudou, né? Então, por mais que muitas vezes, né, Jesus diz, estamos muito atrasados, temos muito a fazer, né? Tem alguns momentos que ele fala assim. Mas é só porque ele sabe que tá com a mente grudada aqui no tempo é igual a sofrimento, né? E o que é estar com uma mente grudada aqui no tempo? É uma mente adormecida aqui mesmo, achando que é isso, né? E que esse mundo tá o tempo todo me atacando. E quando eu falo esse mundo, são pessoas, situações, coisas nas quais parece que eu tenho que me defender, né? Então, é libertador, né? E às vezes a gente pode falar, nossa, mas se é tão libertador, por que eu ainda não experimento isso? É só porque ainda a prisão nos atrai e muito, né? Por isso a gentileza dele, porque ele sabe que
o valor ainda que a gente dá para esse mundo, né? E esse mundo, ele realmente, né? E quando eu falo esse mundo, é tudo, né, gente? Tudo, nosso corpo, os corpos, o mundo em si, todos os nossos relacionamentos, tudo aquilo que a gente acha que a gente é apegado aqui, ele vai usar tudo isso, né, para realmente fazer com que a gente experimente o falso como falso e o verdadeiro como verdadeiro. E a gente vai liberar esse falso voluntariamente, porque é só assim que a gente realmente fica convencido. Precisa ser voluntário. Então, para que isso seja voluntário, a gente precisa dar passos junto com ele e através da nossa própria decisão e deixando de lado voluntariamente. E o que é, né? Vamos olhar, é interessante, é bom a gente olhar o que é voluntário. É quando você mesmo decide que não te serve mais, né? E esse lugar de não servir mais é muito legal isso. Não vem com uma sensação de vitória. Vem com uma sensação de que é natural eu não acreditar mais nisso, eu não acreditar que eu preciso disso, sabe? Porque não tem guerras, não tem guerras para ser travadas. Então, quando você se vê não mais fazendo coisas, pensando coisas ou querendo algumas coisas, porque às vezes a gente tem dentro desse processo, a gente vai liberando isso e a gente vê, nossa, né, eu não, sei lá, isso não me atrai mais, ou tal coisa, ou enfim, a gente vê algumas coisas e elas não são acompanhadas assim, sabe? Nossa, yes, nossa, não, nossa, olha, isso foi, darara. Não, é natural. Você simplesmente simplesmente não, sabe? Esse é o voluntário do Espírito Santo. É quando realmente, né, o trabalho de perdão foi bem feito ali, né, e de um modo geral para tudo no mundo, né, que a gente vai perdoando o que está na nossa frente agora, né? E aí, de repente, você se depara e fala, nossa, não tem mais isso na minha mente, sabe? Então não tem uma sensação de que, nossa, consegui. Não, é natural. Você vê aquele, entre aspas, apego ser desfeito naturalmente, sabe? Não tem uma sensação, essa sensação que aqui no mundo de alcançar, yes, e não sei o que. Não, sabe? Simplesmente olha você fala, não é que é verdade? Parece que isso nunca fez parte, sabe? É uma sensação de que realmente sumiu da mente, sabe? Hum. Então, muito importante a gente focar nisso, sabe? De lembrar que o Espírito Santo ele está trabalhando em tudo, em tudo. Então, muitas vezes a gente foca num treino e fica querendo que aquele treino seja corrigido, sendo que tudo à volta, o que está na tua frente agora,
mesmo não parecendo, ele faz parte daquele treino que você sabe que é um ponto escuro na sua mente, que todo mundo tem os seus pontos escuros conscientes na mente, né? Aquelas situações que você sempre volta, aquele irmão que sempre tá ali te lembrando, enfim, ou qualquer situação, né? A gente sempre tem um treino preferido. E depois que eu aprendi isso, porque na verdade, como a gente só tem um problema, que é a separação, é a ideia, é acreditar nessa ideia de separação. Então, tudo que está na nossa frente está sendo curado a mesma coisa. Então, não importa se dentro do meu mundinho particular eu acho que eu preciso curar tal coisa, todas as cenas do meu dia, mesmo parecendo que não tem nada a ver com isso, tem. Então, essa é uma um treino que eu aprendi muito, sabe? Se eu transferir, né, a minha função para tudo, eu vou estar perdoando tudo, sabe? Hum. Porque muitas vezes a gente breca, né, nessa caminhada porque não vê melhoras. Nossa, ainda tô assim, ai, com aquela pessoa ainda ou aquele assunto ainda volta na minha mente. Então vai, só continua. Lembra, só continua. E vai perdoando o que está na tua frente agora. Agora, agora. Porque tá tudo interligado. Tudo. Porque é um problema só. É um problema só fragmentado em tudo. Então o Espírito Santo, sim, tá trabalhando na sua mente. Ele tá, né? Nós não temos capacidade para interpretar o que está sendo curado e o que não está. A gente só segue, porque a nossa preocupação não é essa. A nossa única preocupação é o milagre. E o milagre vem da onde? Do cumprimento da nossa função, que é perdoar, né? Então, essa é a nossa função, essa é a nossa única preocupação, que é o milagre, a todo instante, né? Então, acho que é importante a gente reforçar isso e eu, né, agradeço a oportunidade de estar reforçando isso aqui para mim, Hum. né? Então, Muito vamos bom, lá. muito bom. Eu até sinto, né, depois que você falou tudo isso, eu sinto te trazer uma prática, né? Porque é importante a gente trazer a nossa prática, porque a gente pode transferir isso para o nosso dia a dia, né? Obviamente que não da mesma forma que eu vou falar para vocês, né? Mas o conteúdo, né, é o mesmo, né? A falta de paz é a mesma que a gente sente quando a gente decide pelo nosso ego, né? Então, ontem à noite eu tenho uma reunião daqui a pouco, né? Onde parece que nessa reunião a minha a minha decisão ou o que eu quero compartilhar nessa reunião com as pessoas, ela não seja unânime, né? Não é unânime, não é o que todo mundo pensa, né? Então, ontem à noite, a hora que eu fui deitar, né, o meu ego criou um campo de batalha na minha mente, né? Eu já me defendendo sobre o que as pessoas vão falar, né, a respeito do assunto que nós temos que tratar hoje. Então, vejam só que insanidade, né? Eu já comecei a sofrer, a criar uma ansiedade de uma situação que nem aconteceu ainda, né? E ficar me defendendo de um possível ataque, né? Veja como o nosso ego trabalha na nossa mente para tirar a paz de nós, né? Para reforçar a separação, Ele né? adora um conflito. Adora o conflito, né? E deixar a gente sofrer, né? Com uma ansiedade, com medo de uma situação que nem aconteceu e muito provavelmente não vai acontecer É, do jeito que eu sabemos. fiquei imaginando ontem, né? Então, assim, né? É muito importante. E aí depois eu fiquei olhando para minha mente e percebendo, né? Nossa, o quanto de conflito, o quanto que eu estava querendo me defender de uma situação,
né? Mesmo sabendo que talvez ali o que eu penso não seja uníssono, vamos dizer, né? Unânime, mas e aí nossa, eu fiquei assim, dando um passo para trás mesmo e chamando o Espírito Santo. Espírito Santo, ó, tá aqui, ó, eu te entrego o que eu tô vendo aqui, eu tô vendo o quanto eu quero ainda, né? Quanto eu quero sofrer, O quanto quanto eu eu quero, gosto o do quanto eu quero estar conflito. certo, o quanto eu quero estar certo, substituindo a paz e substituindo a felicidade. Não, Jesus fala isso no livro. Você quer estar certo ou você quer ser feliz, Uhum, né? Então a gente quer estar certo, a gente não quer, né? Na verdade, a gente quer ser feliz, a gente não quer estar certo. Né? Nós uhum, não temos, como a Paty falou, nós não temos a capacidade de fazer nenhum tipo de julgamento, nenhum. porque a gente não sabe o que é melhor para cada um de nós. Não, não temos capacidade de saber como se uma reunião é boa ou não. Não sabemos. E o desfecho dessa reunião, como é que ela tem que acontecer, Uhum, né? E o que tem que acontecer, quais são as decisões que tem que sair dali, né? Então, assim, foi muito importante para mim isso, né? E compartilhar isso para vocês, né? Porque a gente tem que expor essas situações, expor o nosso ego, porque uhum, o nosso ego quer que a gente realmente perca a paz, que a é. gente realmente tenha razão. Não, não, você tem razão. Como assim eu tenho razão? Eu não sei o que é melhor, né? Então a Lembrando, né, gente cria. gente, o nosso ego é nós mesmos, né? Não é uma Uhum. entidade separada, né? E O não nosso somos vítimas. ego, É a gente exatamente. querendo sofrer. O nosso ego, Olha eu aqui, Jesus, querendo é, sofrer. o nosso ego é a parte da nossa mente que Uhum, quer travar uma batalha, né, com Deus, que quer travar uma batalha com os nossos irmãos para falar que está certo, né, é para falar que isso. a separação ocorreu, Uhum, né? Então é a parte da nossa mente que pensa, né, só sobre medo, culpa, né? E aí a gente chama o Espírito Santo, que é a parte sã da nossa mente, né, para ele reverter esse sistema de pensamento baseado na escassez, baseado no medo, que é o sistema de pensamento do ego, né? Mas como bem disse a Paty, o ego somos nós. O ego, o ego não está no mundo, não está separado de nós. O ego é o sistema de pensamento nosso, baseado na escassez mesmo, no medo. é, E é para isso que nós temos que olhar. Por mais medo que a gente tenha que olhar para isso, é para isso que a gente tem que olhar. E o Espírito Santo é a luz. O Espírito Santo é o caminho para a gente olhar junto com ele para esse sistema de pensamento. E no fundo, e no final de tudo, nós vamos ver que esse sistema de pensamento não é nada. Foi uma criação, entre aspas, nossa, e o Espírito Santo. Ele é o remédio, vamos se dizer, para pra essa dor. tudo. Que lindo. Né? É isso, amorzinho. Então vamos lá, Estabelecer a meta aí, né? estabelecer a meta, é isso aí, é isso aí. Então vamos lá então. Então, página 110, as lições do Espírito Santo, capítulo 6 do livro Um Curso em Milagres, parágrafo 1. Como qualquer bom professor, o Espírito Santo conhece mais do que tu agora, mas só ensina para fazer com que sejas igual a ele. Já havias ensinado errado a ti mesmo, tendo acreditado no que não era verdadeiro. Eu sempre gosto de reforçar o que Jesus está falando aqui, né? Que a gente errou quando nós escolhemos o nosso ego como nosso professor. Mas foi só um erro, não foi pecado, foi só um erro. Se foi só um erro, o erro pode ser corrigido a qualquer momento. Né? Então, a gente agora tem a oportunidade de escolher um novo professor, um professor que realmente vai nos ensinar o que é falso e o que é verdadeiro. Então, esse professor agora, para nós, é o Espírito Santo. Não acreditaste na tua própria perfeição. Iria Deus ensinar-te
que tinhas feito uma mente dividida quando ele só conhece a tua mente íntegra? O que Deus sabe é que seus canais de comunicação não estão abertos para ele, de modo que ele não pode transmitir a sua alegria e saber que suas crianças são totalmente alegres. A doação da sua alegria é um processo em andamento, não no tempo, mas na eternidade. Então, a doação da sua alegria, a sua alegria aqui é o Espírito Santo, né? Jesus está confirmando para a gente que somos as crianças inocentes de Deus. Vocês são alegres. O céu é uma alegria eterna, né? Então, mesmo que vocês tenham esquecido, né, Deus enviou para nós a sua alegria, que é o Espírito É. Santo, E que é um estado mental, que é um né? estado O mental. céu, toda vez que a gente fala no curso de milagres, o céu é um estado mental, né? De Uhum. paz, de completa alegria. Tudo acontece na nossa mente. Tudo acontece na nossa mente. A doação, vou voltar aqui então, a doação da sua alegria é um processo em andamento, não no tempo. Vamos lembrar que o tempo linear foi uma criação do nosso ego e não de Deus, né? Deus só vê a eternidade, não o tempo linear. A extensão de Deus para fora, embora não a sua completeza, é bloqueada quando a filiação não se comunica com ele como um só. Assim ele pensou, dois pontos, minhas crianças dormem e têm que ser despertadas. Hum, Então, esses bloqueios, né, que Jesus está falando aqui no livro, né, são os bloqueios que nós fizemos para cessar a nossa comunicação com o nosso Pai, né? E o Espírito Santo é esse que vai limpar esse elo de comunicação e voltar a ter esse fluxo, vamos dizer, milagroso, esse fluxo, esse canal limpo entre nós e Deus. O Espírito Santo vai fazer esse elo de ligação entre nós e Deus. ele vai ajudar a purificar, né? Porque tá cheio de intercorrências. É isso aí, é isso aí. Mas que lindo. Minhas crianças dormem e têm que ser despertadas. Como é que se desperta uma criança? Uhum, Não é gritando, não é chacoalhando, é dizendo: ei, acorda, ei, acorda. uhum. Só uma voz doce e amorosa pra gente ir passando de sonhos agitados para sonhos mais calmos, até que a gente abra os olhos. Uhum. Mas que lindo. Vamos lá. Parágrafo 2. Como se pode despertar? Ah, Ele vai gente, falar agora. juro que eu não li. Ele vai falar agora como despertar a criança. Meu Deus. Como se pode despertar crianças de maneira mais benigna do que com uma voz gentil que não as assustará, mas apenas lhe lembrará que terminou a noite e veio a luz? Tu não as informas
de que os pesadelos que tanto as assustaram não eram reais. Porque crianças acreditam em mágica. Meramente asseguras a elas que agora estão a salvo. Então, tu as treinas para que reconheçam, nossa, gente, a diferença entre estar dormindo e estar desperto, de forma que compreendam que não precisam ter medo de sonhos. Assim, quando vêm os sonhos maus, por si mesmas, chamarão a luz para dispersá-los. Meu Que, Deus. Nossa, eu vou ler novamente esse parágrafo aqui, porque vamos receber essa. É muito amor, gente. É muito amor. E a gente pode receber isso agora. Como se pode despertar crianças de maneira mais benigna do que com uma voz gentil, que não as assustará, mas apenas lhe lembrará que terminou a noite e veio a luz? Tu não as informas de que os pesadelos que tanto as assustaram não eram reais. Não eram reais. Porque crianças acreditam em mágica. Ele sabe que a gente acredita. Não vai adiantar ele falar pra gente que não é real. A gente acredita muito que é. E a gente precisa reconhecer isso. Meramente assegura a elas que agora estão a salvo. Tem uma parte na nossa mente que está em total segurança. E é para ela que a gente pode recorrer. É para esse lugar na nossa mente. Porque não é sobre aqui, os sonhos acontecendo aqui, as coisas acontecendo aqui, não. É um lugar na mente. Aqui não vai mudar nada, mas a minha experiência aqui é que vai mudar. É o medo que vai embora. Meramente assegura a elas que agora estão a salvo. Então, tu as treinas para que reconheçam a diferença entre estar dormindo e estar desperto, de forma que compreendam que não precisam ter medo de sonhos. Assim, quando vêm os sonhos maus, por si mesmas chamarão a luz para dispersá-lo. Uhum. que lindo, né? Que... Um professor sábio ensina através da aproximação e não pela abstenção. Não enfatiza o que tem que ser evitado de modo a escapar dos danos, mas o que precisa ser aprendido para se ter alegria. Considera o medo e a confusão que uma criança experimentaria se lhe fosse dito, dois pontos, não faças isso,
porque vai machucar-te, e não estarás a salvo. Mas se em vez disso fizeres aquilo, escaparás do dano, estarás a salvo, e assim não sentirás medo. Se a gente começa a falar isso, a gente já está colocando na cabeça do nosso irmão, que é uma criança inocente, o medo. A gente já está antecipando o medo para ela, que ela nem estava sentindo, nós já estamos falando para ela sobre o medo. Né? Então, de novo, vou ler de novo. Vamos ver se vocês compreendem, entendem como eu, tem a mesma interpretação. Não faças isso porque vai machucar-te. Nós já estamos falando que alguma coisa vai machucar a criança. Machucar a gente, né? Machucar a Isso aqui é gente a nossa mente. é a nossa mente. Estamos falando para nós Isso mesmos isso. aqui é a nossa mente. E não estarás a salvo. Olha só, não estarás a salvo. Nós estamos falando para nós mesmos que a gente vive numa prisão, né? Que a gente vive um pesadelo, né? E Jesus está falando aqui para a gente de uma maneira gentil. Nós estamos aqui porque nós estamos indo para o sonho feliz. Eu vou te levar para o sonho feliz. Vai sair do teu pesadelo. Eu vou te acordar gentilmente do teu pesadelo, que no fundo, em última instância, não existe, mas você acredita que sim. Mas eu vou te acordar, né, do teu pesadelo e vou te levar para o sonho feliz. E aí ele continua: não faças isso porque vai machucar-te e não estarás a salvo. Mas se em vez disso fizeres aquilo, escaparás do dano, estarás a salvo, e assim não sentirás medo. É tudo reafirmando, ó, tem dano, tem Tem medo, medo. que é isso que o ego fica, né? Que a gente mesmo se conta, né? Não, eu preciso parar isso porque isso aqui é preciso, isso aqui isso aqui é nossas estratégias, gente. É o sistema de pensamento do ego ali operando, ó. Não, faz isso, depois aquilo. E o Espírito Santo tá lá, né? Essa, Simbolicamente, só assim, né? Olhando. essa, essa é a complexidade do ego. O ego torna tudo complexo, É. né? E aí agora o Espírito Santo fala assim para gente: com certeza é melhor usar só 3 palavras. Faze apenas isto. Pronto. Faze apenas isto. Se a gente escutar a voz do Espírito Santo, a voz do Espírito Santo é uma voz silente, simples, calma. Faze apenas isto. Isso. Essa simples afirmação é perfeitamente clara, facilmente compreendida e muito facilmente lembrada. Nossa. É isso, Rô. Nós passamos por isso, todos nós. Passamos por essa experiência de acordar da complexidade da ilusão, da Hum, complexidade do ego. É isso, minha irmã. Tamo junto. Tamo junto. O Espírito Santo fala com a gente de uma maneira clara, Clara. simples. É a voz silente, né? A gente escuta o Espírito Santo no silêncio. Parece até paradoxal isso, né? Escutar no silêncio. Sim, É. a gente escuta o Espírito Santo no silêncio. Olha que coisa mais linda. A gente acalma a nossa mente para a gente escutar a orientação do Espírito Santo. É porque como ele tá sempre se comunicando no agora, né? No agora, né? Então, por isso que é no silêncio, porque é na presença do agora, é quando você realmente solta tudo, né? Porque, gente, os pensamentos loucos, esses planos loucos, eles vêm da onde? Passado, futuro e o próprio presente para organizar o presente, né? Então, todas essas vozes, elas estão no tempo, né? E o Espírito Santo, ele é
ele tá fora do tempo. E para isso eu preciso estar naquele instante, sabe? Por isso que é se manter presente agora, 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 agora. Nesse instante, nesse instante, nesse instante. Porque o Espírito Santo está falando com a gente agora, aqui, nesse instante, né? Então, se a nossa mente divaga, né? Aí a gente vai escutar toda essa complexidade mesmo. Lindo. Então, vamos lá para o quarto parágrafo. O Espírito Santo nunca faz uma lista dos erros, porque não assusta as crianças. E aqueles a quem falta juízo são crianças. Vou repetir, porque eu adoro essa sentença. O Espírito Santo nunca faz uma lista dos erros, porque não assusta as crianças. E aqueles a quem falta juízo são crianças. Entretanto, ele sempre responde aos seus chamados e sua fidedignidade faz com que elas tenham mais certeza. As crianças, de fato, confundem fantasia e realidade. Gente, ele está falando de nós aqui, viu? Não é das criancinhas, não. As crianças, de fato, confundem fantasia e realidade e se assustam porque não reconhecem a diferença. Ó, gente, olha só, é tão maravilhoso. Por que ele está usando a palavra criança? Porque a gente aqui no mundo, né? A gente sabe isso aqui sobre uma criancinha, né? Quando uma criança, agora vamos pensar na ideia mesmo de uma criança pequenininha aí que a gente já teve contato e tal. Ela acredita na fantasia, ela acredita, né, que a fantasia é realidade. Ela acredita. Aqui, todo mundo aqui já brincou na infância, certo? Eu adorava brincar que eu tinha um posto de gasolina e eu trabalhava na cozinha do posto de gasolina. Eu me lembro, porque eu adorava quando chovia. Eu me lembro de, mesmo não estar chovendo, eu me lembro de escutar a chuva enquanto eu brincava. Aquilo era tão real para mim. Então, como esse é um lugar na mente que a gente reconhece e sabe a dinâmica de uma criancinha, olha a gentileza no ensino. Ele traz o exemplo aqui, só que agora ele está falando, ele só está contando, né? Que essas crianças, essa ideia da criança, essa tornar a fantasia realidade é o que nós vivemos aqui. Isso aqui tudo é uma fantasia que a gente está tornando real. Então, gente, é tão maravilhoso. Você consegue ver a, nossa, a mão dele assim, ó, Perfeição. A perfeição, perfeição. perfeição como ele entrega. Por quê? Porque ele sabe que a gente conhece como que uma criancinha funciona. E aí agora ele tá lembrando, ei, não é essa criancinha que eu tô falando, é de você. Você é uma criancinha Não sem tem, juízo. não tem diferença. Não Não tem tem. diferença. Mas eu assim, eu me encanto, sabe? Dele usar mesmo aquilo que a gente conhece aqui, né? Essa dinâmica, o que passa aí numa cabeça da criancinha. Só que aí ele lembra, não tem diferença. Você continua acreditando em fantasias. Aquelas brincadeiras suas que você acreditava que você era isso, era aquilo, você ainda continua. É isso, gente. E é desse lugar que ele quer chamar a gente, né? Então vamos lá. Ele sempre responde aos seus chamados e sua fidedignidade faz com que elas tenham mais certeza. As crianças, de fato, confundem fantasia e realidade e se assustam
porque não reconhecem a diferença. O Espírito Santo não faz nenhuma distinção entre sonhos. Simplesmente os ilumina, afastando-os. A sua luz é sempre o chamado para despertar, seja o que for que estejas sonhando. Por isso que não importa o que está na minha frente agora. O que está na minha frente agora é perfeito para o plano dele para me despertar. Por isso que eu não preciso me preocupar com aquele treino que eu estou ali querendo curar, que eu acho que eu tenho que curar. Não, né? Sim, isso é um ponto que te empurra, sabe? Mas o que está na tua frente está ligado àquilo, por mais que pareça que não, né? Não há nada que perdure nos sonhos e o Espírito Santo. Peraí. Não há nada que perdure nos sonhos. E o Espírito Santo, brilhando com a luz do próprio Deus, fala apenas em favor daquilo que perdura para sempre. Nossa, que lindo. Uau, Ui! uau. Que começo de jornada, que começo de jornada. Nossa. Nossa, que coisa mais linda, que coisa mais linda. Como nós estamos falando aqui das lições do Espírito Santo, né? Durante todo o livro Um Curso em Milagres, a gente pode sim, as coisas que tiram a nossa paz, a gente pode fazer uma nova escolha, lembrando que aquilo lá é perfeito para nós. Aquela é a nossa sala de aula naquele momento, para a gente poder se lembrar do nosso verdadeiro ser, né? Da nossa realidade, de quem a gente realmente é. Então, vamos usar durante todo o nosso dia aquilo que tira a nossa paz, a gente dá um passinho para trás e a gente pede para o Espírito Santo para ele mostrar para a gente o que aquela sala de aula está querendo nos ensinar. Uhum. É E isso. amanhã, Perfeito. e amanhã a gente está aqui de novo às 7 horas para continuar a jornada das lições do Espírito Santo. Então, obrigado, um lindo dia para vocês, um lindo começo de semana para todos e a gente se vê amanhã e estamos juntos na mente durante todo o dia, nos Sempre. lembrando, nos lembrando da nossa criança inocente e nos lembrando que o Espírito Santo é o nosso novo É. professor. Lembrando que somos crianças inocentes, né? Somos. Isso. Uhum. Beijo, amores. Até Beijo, amanhã. obrigado, beijo pessoal, bom dia.